Fentanil, como nova onda de overdose, assola Estados Unidos e mata quase 300 por dia. A escala impressionante da epidemia e a infiltração do fentanil nas comunidades são reveladas no novo estudo. Mulher fumando fentanil em rua de Los Angeles, Estados Unidos, foto Jet Buzz via BBC. Cada vez mais americanos morrem por overdose de fentanil, à medida que uma nova onda da epidemia de opioide começa a se espalhar pelas comunidades dos quatro cantos do país. Há 6 anos, Sean morreu de uma overdose acidental por fentanil em Burlington, no estado de Vermont. Ele tinha 27 anos. Cada vez que ouço falar de uma perda devido aos abusos de substância, meu coração se parte um pouco mais. Escreveu a mãe dele, Kim Blake, em um blog dedicado ao filho. Mais uma família despedaçada, sempre de luto pela perda de sonhos e celebrações. Neste ano, os Estados Unidos testemunharam o marco sombrio. Pela primeira vez, as overdoses mataram mais de 100 mil pessoas em todo o país num único ano. Dessas mortes, mais de 66% estava ligado ao fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais poderoso que a heroína. O fentanil é um produto farmacêutico que pode ser prescrito por médicos para tratar dores intensas. Mas a droga também é fabricada e vendida por traficantes. A maior parte do fentanil ilegal encontrado nos Estados Unidos é traficada a partir do México e usa produtos químicos provenientes da China, de acordo com o Drug Enforcement Administration, DEA, órgão federal encarregado da repressão e do controle de narcóticos. Em 2010, menos de 40 mil pessoas morreram por overdose de drogas em todo o país. E menos de 10% dessas mortes estão ligadas ao fentanil. Naquela época, causado principalmente pelo uso de heroína ou opioide prescrito por profissionais de saúde. A mudança de cenário é detalhada num estudo divulgado recém-publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles, UCLA. O trabalho examina as tendências das mortes por overdose do país entre 2010 e 2021, utilizando dados compilados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos. Gráfico mostra avanço da dependência de fentanil nos Estados Unidos, fonte BBC. Os dados mostram claramente como o fentanil redefiniu o overdose dos Estados Unidos da última década. O aumento do consumo de fentanil fabricado ilicitamente deu início a uma crise sem precedentes, escreveram os autores do artigo. Praticamente todos os cantos dos Estados Unidos, do Havaí a Rhode Island, foram tocadas pelo fentanil. O aumento das mortes relacionadas à droga foi observado pela primeira vez em 2015, revelam as estatísticas. Desde então, o entorpecente se espalhou pelo país e a taxa de mortalidade cresceu de forma acentuada. Em 2018, cerca de 80% das overdoses por fentanil aconteceram a leste do rio Mississippi, disse a BBC Chelsea Shover, professora assistente da UCLA e coautora do estudo. Mas em 2019 o fentanil passa a fazer parte do fornecimento de drogas do oeste dos Estados Unidos e de repente essa população que estava resguardada também ficou exposta e as taxas de mortalidade começaram a subir, segundo a pesquisadora. Na pesquisa recente, os especialistas alertam para outra tendência crescente: as mortes relacionadas ao consumo de fentanil em conjunto com drogas estimulantes como a cocaína ou a metafetamina. Essa tendência é observada em todos os Estados Unidos, embora de forma diferente devido a outros padrões de consumo que diferem de região para região. Os investigadores encontraram, por exemplo, taxa de mortalidade mais elevada relacionada ao consumo de fentanil e cocaína em estados do Nordeste dos Estados Unidos como Vermont e Connecticut, onde os estimulantes geralmente são de fácil acesso.
Mas em praticamente todo o canto do país, da Virgínia, Califórnia, as mortes foram causadas principalmente pelo uso de metanfetaminas e fentanil. Blake, que também é médico, disse que seu filho usava cocaína esporadicamente, embora o exame toxicológico tenha encontrado apenas fentanil em seu organismo. Ela aprendeu que muitos misturam diferentes substâncias para obter uma sensação prolongada. Não é nenhuma surpresa para mim esse aumento tão grande das combinações de estimulante e opioide, observa Blake. Quando o fentanil chegou pela primeira vez nos Estados Unidos como parte do tráfico, muitas pessoas não o queriam, lembra Schober, mas o opioide sintético tornou-se amplamente disponível porque é mais barato de produzir em comparação com outras drogas. Ele também é altamente viciante. Isso significa que dependentes ficam expostos ao entorpecente e muitas vezes o procuram como uma forma de evitar abstinências dolorosas relacionadas a outras substâncias. Nos Estados Unidos, o estudo identifica que Alasca, Virgínia Ocidental, Rhode Island, Havaí e Califórnia como os estados com as taxas mais elevadas de mortes por overdose em que há mistura de fentanil e estimulantes. Esses locais têm taxas historicamente altas de uso de drogas, segundo Schober. Com a chegada do fentanil, esse consumo tornou-se ainda mais letal. Pessoa em overdose atendida por médicos da rua de Vancouver, Canadá. Fotos de imagens via BBC. Um problema que atravessa classes sociais. A crise de opioides tem sido tradicionalmente retratada como o problema dos brancos, destaca Schober. No entanto, um estudo recente revelou que os afro-americanos estão morrendo ao combinar fentanil e estimulantes a taxas mais elevadas em todas as faixas etárias e limites geográficos. Para Rashida Watts Pearson, especialista em redução de danos baseado em óleo dos Estados Unidos, os dados refletem o que é visto na prática. Ela faz um trabalho de divulgação com a A1 Stigma Free, uma organização fundada há apenas 8 meses para combater o aumento notável de mortes por overdose da comunidade afro-americana de Cincinnati. Como parte do trabalho, Watts Pearson visita frequentemente barbearias, bares e mercearias para falar com as pessoas sobre os impactos do fentanil. Ela considera que a falta de conscientização sobre o tema motivada em parte pela disparidade histórica de saúde vivenciada por grupos raciais e étnicos. Mesmo as campanhas de marketing feitas para conscientizar sobre a crise dos opioides não incluem a experiência dos negros americanos, critica ela. Se eu dirigir até a cidade de Avondale agora mesmo, há um outdoor que fala sobre a crise dos opioides, mas a mensagem aparece duas pessoas brancas e exemplifica Watts Pearson. Ela aponta que as drogas misturadas com fentanil são uma grande barreira para a comunidade. Segundo a ativista, muitas pessoas acabam consumindo entorpecentes sem saber e desenvolvendo uma dependência. Os legistas veem pessoas com overdoses que morrem por causa de cocaína, crack e vestígios de fentanil, diz ela. Isso está infiltrado na comunidade negra e não há gente suficiente falando sobre o assunto. Rashida Watts Pearson, a esquerda tem trabalhado com a Stigma Free para aumentar a conscientização sobre os impactos da epidemia de fentanil nas comunidades afro-americanas de Cincinnati. Olha foto ao Stigma Free via BBC. Uma quarta onda. O abuso de fentanil em combinação com outras drogas marca o início de uma quarta onda de crise dos Estados Unidos, avalia os pesquisadores. A primeira onda de overdose aconteceu no final dos anos de 1990 com a morte por opioide por prescrição médica. Em 2010 houve uma segunda onda de overdose, desta vez causada por heroína. E em 2013 surgiu uma terceira onda graças à proliferação de drogas ilícitas análogas ao fentanil. O especialista
como a professora Schober alertam que as opções de tratamento para a quarta onda não acompanham a demanda. Nosso sistema de tratamento contra a dependência geralmente se concentra em uma droga de cada vez, conta ela, mas a realidade é que muitos usuários usam mais de um tipo de droga. Para manter viva a memória de seu filho, Blake decidiu falar abertamente sobre as perdas e tenta ajudar outras famílias a passar pela mesma dor. Todo mundo tem uma história e para um pai que perdeu um filho isso dura para sempre, diz ela. Seu filho faz tratamento contra a dependência algumas vezes. A experiência ensinou a Blake que as opções terapêuticas variam de estado para estado e, em muitos casos, o que está disponível não é o suficiente. O ideal seria que as pessoas recebessem tratamento rapidamente sempre que quisessem a longo prazo, destaca ela. Blake também sugere a criação de locais para a prevenção de overdose, onde as pessoas pudessem usar drogas com segurança sob supervisão. Esses lugares estão amplamente disponíveis no Canadá, que tem a sua própria crise de fentanil, mas existe apenas 2 instalações do tipo nos Estados Unidos inteiro. A maioria Acima de tudo, Blake apelou à compaixão e à compreensão para aqueles que lutam contra o uso de substâncias. A maioria das pessoas com quem converso dizem que seus filhos não queriam morrer. Abaixo vejo o reportado fantástico exibido em março de 2023 sobre o fentanil no Brasil. Fentanil, droga que mata nos Estados Unidos, é apreendido com traficantes pela primeira vez no Brasil.